louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Queridos, eu quero ler um texto muito conhecido, porém falar de pequenos detalhes. 1 Samuel, capítulo 24. Versículo 1 por diante diz: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi ou En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém? Queridos, este texto nos traz algumas experiências dentro de pequenos detalhes, com base na vida. Quando nós observamos o contexto, os irmãos sabem de cor e salteado a história de Davi, de onde Deus o tirou, de onde Deus o escolheu. Geralmente a gente se baseia na incapacidade, no campo. E esta história serve de exemplo, de motivação para muitos jovens e, por que não dizer, a muitos de nós. Tendo em vista que é uma história de onde Deus usa quem aparentemente não deveria ser usado. Eu tive o privilégio, os irmãos sabem, de fazer todo aquele percurso e percebendo nos campos de Moabe, entrando na caverna que Davi estava, possivelmente quando Deus mandou Samuel, mas Samuel mandou os irmãos dele o buscar. Então, mesmo com o tempo e muito tempo passados, mesmo o período do desenvolvimento sócio-geográfico, ainda é improvável acreditar, pois a simplicidade continua. O interessante é que, se nós observarmos, Saul já não estava lá mais essas coisas. Tendo em vista que um período longo, um processo havia deteriorado o seu chamado e não houve um recomeço da sua parte e um reconhecimento. Quando Davi começa a aparecer no cenário, os irmãos observam que ele não aparece no cenário por Samuel, mas a pessoa que dá oportunidade a ele é Saul. O Saul que a gente tanto, às vezes, nas nossas mensagens, nas nossas leituras, nos nossos pensamentos, a gente o condena, no bom sentido,
Alguém falou nos ouvidos dele em um momento de turbulência, de perturbação espiritual, que havia um jovem, como qualquer um de vós, que entendia de música e tocava bem. E veja que não era, este alguém não contou isso a qualquer pessoa, contou a maior autoridade de Israel. E a família não era essas coisas, era camponês. Então, se você medir a altura de Saul e a pequenez de Davi, era só Saul dizer, não serve, e acabou. Então, a primeira oportunidade quem deu a Davi foi Saul. Pequenos detalhes. E veja que ele vai se desenvolver. E ninguém cresce se não tiver alguém maior que ele para o empurrar. Está aqui uma testemunha disso. Quando nós observamos a história, eu estava meditando e percebendo o quanto esses pequenos detalhes mudam a história de uma pessoa. Saul o convida a tocar para o rei, gente. Os irmãos observam quando há posse de um presidente americano, quando é aniversário de uma rainha britânica. Os irmãos já pensaram o elevo que a mídia faz para aqueles cantores que são escalados ou que têm a oportunidade de cantar um hino naquele evento, o quanto eles são ovacionados. Agora Davi vai tocar para a maior autoridade de Israel, de onde não era nada. Aí a gente diz, mas foi Deus que tirou. Mas passou por Saul. Foi o caminho. Era Saul dizer não, Deus podia usar outro, mas não usou, foi Saul. Então veja que ele vai se desenvolvendo, vai sendo conhecido. E quando Saul chega ao extremo, com o exército diante dos filisteus, quando o exército de Israel não tem força nem coragem de enfrentar os filisteus por conta de Golias, então a notícia vai à casa de Jessé, e Jessé manda Davi ir à guerra. Veja que a Bíblia diz que Jessé disse, junta pão, junta alimento. Teus irmãos estão na guerra, leva alimentos para ele. E ele vai inocente. Ele vai na ousadia, mas nem guerrear sabia. Então aqui, a partir daqui, a gente exalta Davi e exalta a unção. Mas para Davi chegar a Golias, primeiro passou por Saul. Era só Saul dizer, você não vai, acabou. Eu lembro-me, o pastor me disse que ele me avisou agora, por isso que eu não estou contando isso aqui, não é meditação aqui, são histórias, são pequenos detalhes. Um dia, eu já tinha pastoreado algumas maiores igrejas, e os convites já eram muitos, e o meu pastor, muitas vezes nas reuniões, os companheiros da época sabiam que o pastor dizia, não mande ligar para mim, porque eram muitas ligações, e isso não era só para mim, era para todos nós. E aquela chamada ardia, os irmãos na congregação diziam, por que tu ainda está em Rio Largo? E um dia eu bati no gabinete do pastor e disse, meu pastor, eu queria falar com o senhor, como amigo, porque como servo eu não tenho coragem. Ele disse, entre, Deus já falou comigo. São pequenos detalhes. Era só ele dizer, não, acabou, eu não estava onde eu estou hoje. Então, por mais que eu soubesse me comportar, por mais que eu fosse fiel, por mais que eu soubesse
um pouco da Bíblia. Se ele dissesse não, filho, acabou. Então veja que Davi vai lutar, mas primeiro ele vai passar por quem antes de Golias? Quem é você, meu filho? Você não está capacitado, eu estou. Deus usa Saul para apresentar Davi. Só que agora Davi cresce. Davi cresce. E Saul não estava preparado. Com todo respeito à história como o meu pastor está. Porque a Bíblia diz que Saul já estava sendo dominado pelo mal. Mas Deus sempre respeita a história. Veja que Deus não desistiu dele facilmente. Deus foi com Saul até o último ponto que pôde ir. Até quando ele mesmo não quis se voltar a Deus. Então isso é a causa de um pequeno detalhe, de agora Saul observar que os louvores, os aplausos, o ovacionar, que era direito dele. Porque quando eles vinham da guerra, as mulheres, as moças, os súditos cantavam louvores a Deus, exaltando Saul. Mas agora, os louvores que cantavam para Davi superava o de Saul. Então aqui começa uma perseguição implacável. Começa uma perseguição sem precedente. Porque Saul foi o primeiro rei. Então nunca antes havia um rei perseguido alguém, porque em Israel ele foi o primeiro. Então era inédito. Aquele menino que era um sonho, que era o chegado, agora se torna uma ameaça. E você quer ter problema, se torne ameaça aonde você está. É por isso que alguém sábio diz: se você quer viver muito, ouça, escute, e se cale. Veja, ouça e se cale. Então agora Saul vai perseguir Davi. Agora você vai observar como foi que Davi chegou a Saul. Davi chegou a Saul sem história. Davi chegou a Saul sem nome. Davi chegou a Saul sem probabilidade humana nenhuma de ser alguém. E foi por meio de Saul que Deus o elevou. Quando ele persegue Davi, que Davi vai se esconder na caverna, aí você vai ver o capítulo 22. Olha como começa o capítulo 22 do mesmo livro. Deixa eu voltar. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Olha o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. E havia uns 400 homens. Olha a diferença. Quando Davi chega a Saul, ele não é nada, não é ninguém. Quando agora Davi recebe homens, esses seus homens, que chega a Davi, já não prestava para nada. Eram endividados, amargurados, revoltados, só tranqueira. São pequenos detalhes que podem mudar uma história.
Agora quem não era nada se torna chefe de um grupo de tranqueiras. Como ele tinha capacidade administrativa e de liderança, ele consegue contornar e fazer com que aqueles homens se tornem fiéis. Mas a perseguição foi tão grande que os irmãos vão ver que houve mortes até de sacerdotes. Lugar de adoração foi destruído. E quando o texto que a gente leu diz que Saul voltou da guerra dos filisteus, posterior, Davi já estava refugiado. E disseram a Saul: Davi está escondido lá nas montanhas de Engedi. Eu passei por lá. Os meus olhos viram as cavernas, os desertos. E em março estava um frio de matar. E a Bíblia diz que Saul teve suas necessidades fisiológicas. E olha o que é que o destino faz. Jamais ele esperaria. É um nada, é um deserto. Já está dizendo, mas pense no que você não entende como deserto. É quando é no meio do nada, é no nada, no nada, no nada, no nada. Cavernas, cavernas. Ele entra justamente aonde Davi e os seus homens estavam. Não é à toa que o texto fala de manto. Além de ser um costume, o manto dos reis era muito usado por conta do frio. Os reis usavam os mantos por conta do frio. Alguém que é judeu me disse: Bento, é o frio na época tão grande, que uma das funções dos escravos, dos quais a gente lê na Bíblia, os servos, nesse tempo de frio, uma das funções dos escravos era aquecer o lugar para os seus senhores. Se ia ter reunião, se o seu senhor ia sentar em algum lugar, nesse período de frio, ele já vinha com manto, mas antes dele vir, o servo já sentava no frio, no gelo, e enquanto não aquecia, ele não levantava, porque a função dele era aquecer o lugar para o seu senhor. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: está disposto a sentar no gelo? O frio era demais. Então ele vem já, o manto, a capa, ele já vem certo, porque o frio era grande, ele entra na caverna e o manto não sai. E a Bíblia diz que ele não percebeu, mas Davi e os seus homens viram. Agora olha de onde o texto diz que provém. O texto não diz que Davi viu e quis. Não, a Bíblia diz que os homens de Davi, aquelas tranqueiras no passado, olharam e disseram: hoje é o dia, meu Senhor. Hoje é o dia do qual o Senhor entregou ele nas tuas mãos. Hoje é o dia da gente fazer a festa. Cuidado. Cuidado, nunca fale mal de uma liderança sua, porque na maioria tem alguns grupinhos que chegam, que se infiltram para tirar a autoridade. E se você não tiver conhecimento desses pequenos detalhes, você vai na onda. Mas eram tranqueiras. E veja que Davi, na força do impulso, na motivação, ele vai para acabar com ele. Mais novo, disposto, quando ele chega perto, escondido, sem Saul ver, ele corta, olha o detalhe, uma ponta. O que é isso, gente? Ele corta uma ponta do manto de Saul.
Quando ele corta, o coração dói. Ai, que eu fiz? Porque mesmo perseguido ele era diferente. Mesmo perseguido ele era diferente. Ele sabia que ele só estava ali porque passou por Saul. Ele só aprendeu a lutar por meio de Saul. Ele só se desenvolveu no louvor porque cantou para o rei. Ele só se destacou na guerra porque representava o rei. O coração pesa. Eu vou dizer algo, pastor, que o senhor já conhece, mas eu vou dizer porque o senhor sempre me ensinou. Eu fui pregar agora na convenção geral, e os irmãos sabem que é o maior trabalho das Assembleias de Deus do Brasil. Estão todos os presidentes, a maioria. E quando você chega no aeroporto, já tem a equipe preparada para te recepcionar nos melhores hotéis. Para você ir para o culto, eles vão te pegar. E quando eu cheguei no grande templo, aí as pessoas que conhecem, cerca para tirar foto. Passamos uns 15 minutos para chegar. Quando eu subi no altar, a mesa já estava posta, pastor Duelo, pastor Zé Wellington, só a mesa diretora. E o meu pastor, Isaldo, nosso pastor, estava sentado lá atrás. Então as pessoas que foram me carregar, me conduzindo, quando eu olhei, vi meu pastor lá, aí eu peguei para cá. E o meu lugar estava na frente. Aí o rapaz gritou, não é por aí não. Eu não dei ouvido, fui não está o meu pastor. Dei um beijo, saudei e fui para trás dele. E o cara gritou, não é o seu lugar, não é lá. Eu digo, eu não posso sentar na frente do meu pastor. Pequenos detalhes. Ele olhou para mim e disse, não, Genival, aqui é diferente. Você não está em Alagoas, não. Eu lhe autorizo você ir lá para o seu lugar. Mas depois eu recebi uma mensagem, muito obrigado por você honrar o nosso ministério. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Não é pregar, saber pregar, não é ser famoso, não. São pequenos detalhes. Veja que ele cortou só. Veja que o escritor faz questão de dizer na minha versão, não sei que altera muito na das vossas, ele fala de um pequeno pedaço, de uma ponta, o que é a ponta de um manto. Quando ele corta, o coração dói, ele volta para os seus servos, para os que o ladeavam, cerca de 400 homens, e diz, guarde-me Deus de fazer isso que vocês disseram. Guarde-me Deus de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Veja que depois ele se reconciliou. Quando Saul sai, ele vai se apresentar, e ele não se apresenta como um concorrente. Esse ato que ele fez, oh meu Senhor, eu poderia ter te matado hoje, porque o Senhor está me perseguindo. Eu não sou nada, eu sou uma pulga, eu sou um cão. Pequenos detalhes fez mais efeito do que tentar guerrear. Saul botou a cara no chão e reconheceu que estava errado, e disse, agora eu sei que Deus entregou o rei nas tuas mãos, meu filho. Não se esqueça do meu povo, cuida do meu povo quando o reino estiver nas tuas mãos. Quer conquistar seu inimigo, são pequenos detalhes. Não enfrente, não guerreie. Se ele está acima de você, respeite, se abaixe, passa por baixo, que você vai conquistar ele. Denigrir, tirar a autoridade dele não vai resolver. O que vai resolver são os pequenos detalhes. Qual era o dever do manto? Proteger o rei do frio. Veja que o tempo passou.
A gente vê Davi reinando em Hebrom, em todo Israel. Davi se torna o rei mais aplaudido, ovacionado, respeitado da nação. Mas o tempo passa. O tempo passa. Aí você chega no capítulo 1 do primeiro livro dos Reis. Olha o que é que diz. Pequenos detalhes, mas o tempo passa. O que é que diz o primeiro capítulo? Versículo 1. Isso dá uma mensagem. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Foi só uma ponta. Qual foi o maior problema na velhice de Davi? O frio. Está entendendo? O maior problema da velhice de Davi não foi falta de dinheiro, não foi mulher, foi o frio. Um pequeno pedaço do manto. Fizeram de tudo, mas o frio não passava. Você já pensou se ele tivesse cortado mais? Só foi uma ponta do manto, do frio de Saul. E Saul já não estava no auge. Então respeita o teu líder, o teu pastor. Fizeram de tudo e o frio não passava. Envolviam com manto, com lençol, mas o frio não passava. Por conta de uma ponta de um manto de um rei que ele cortou em tempo de frio. Olha para quem está ao teu lado e diga: quer pegar fogo? Quer se aquecer? Cuidado com os pequenos detalhes. Vamos procurar em todo Israel uma moça bonita, virgem, para aquecer. Veja que o problema não é a mulher. Trouxeram a mulher mais bonita, a virgem, a moça mais bonita, juntaram ela na cama com Davi. Ele se aqueceu, mas ele não teve relação com ela. O problema era o frio, não era a mulher. Então, gente, você quer aquecer, quer rodar no pessoal, quer pegar fogo original, a melhor coisa é respeitar quem está em cima. Se você leu a carta de Judas, só tem um capítulo, você vai ver que Judas está descendo a madeira nos falsos mestres. Um grupo de pessoas sem compromisso que entraram no meio dos crentes e queriam tirar a autoridade de Deus dos discípulos, dos obreiros, e deu um problema terrível, denegrindo. Quando você chega no versículo 9, aí veja o que é que Judas diz: que na disputa entre Miguel e o diabo, por conta do corpo de Moisés, Miguel tinha toda a autoridade de arrebentar com o diabo, mas de Judas, ele não ousou falar palavras ofensivas contra o diabo. Ele só disse: o Senhor te repreenda. E hoje uma das mais coisas que a gente faz aí daqui a pouco a gente está frio. Pergunta para quem está ao lado: quando você sentir frio, vai procurar a ponta do manto lá do homem. Fica de pé. Nada o aquecia. Mas nós louvamos a Deus que o Espírito Santo ainda aquece crente, o Espírito Santo ainda renova a crente, o Espírito Santo ainda fala com a gente nos pequenos detalhes. Adore, adore, saia daqui aquecido pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus.